Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos aí à disciplina de Autotrônica 1, tá certo? É, Acredito que nessa altura do campeonato, né? Tô até dando uma olhada aqui no nome das pessoas, mas todos vocês são alunos já antigos, então a gente já se conhece, né? Enfim, meu nome é Pedro, vou ser o responsável por fazer as aulas práticas, né, as aulas demonstrativas práticas com vocês. Essa disciplina de autotrônica é uma disciplina que eu divido com o Júlio, então o Júlio ficou com as aulas teóricas, se não me falha a memória, aulas no dia quarta, meu Deus, aulas do dia 11, né? Dia 11 foi terça. Bom, então essa disciplina é uma disciplina de terça e sexta, tá? Toda sexta-feira, então, nós teremos aqui um conteúdo, né, não dá para chamar de conteúdo prático nesse momento, mas assim um conteúdo prático demonstrativo. Se a gente tivesse em situações ideais lá no Senai, a gente estaria fazendo essa aula lá na oficina, né, iniciando com conhecimentos de elétrica, montagem de circuitos elétricos, práticas em circuitos elétricos, e depois a gente estaria avançando para multímetro e osciloscópio, né, para encerrar essa primeira parte. A segunda seria conhecimentos de elétrica dentro do automóvel, então leitura de circuitos elétricos, detecção de problemas, estudar em si os circuitos que já são, né, mais próximos aí do que a gente encontra lá no carro, né, circuito de farol, buzina e tudo mais. E aí a última parte da disciplina ela é voltado para sistema de carga e partida, né? Que a gente estudaria baterias, alternador, motor de partida. E aí os testes que a gente consegue fazer com cada um deles. Bom, a ideia então é que a gente não consegue, né, infelizmente, fazer essas aulas práticas. A gente vai fazer essas aulas demonstrativas, né? E eu venho trazer uma notícia para vocês hoje, basicamente está 90% fechado, então assim está muito próximo disso acontecer, né? Por isso que eu estou pretendendo já informar isso a vocês. Mas na semana que vem é bem provável que os senhores recebam um mini kit elétrico, né? Esse mini kit elétrico, eu vou estar indo amanhã, sábado, para comprar esse material. Vai ser composto por uma bateria, duas lâmpadas, duas chaves, fio, relé, interruptor, né? A não ser que aconteça alguma outra mudança, né? A ideia é que o seguinte, como é uma disciplina que vocês vão ter noções de eletricidade, né, é muito difícil a gente estudar eletricidade apenas na teoria, né? Aí então a gente vai ter esse auxílio visual dessas aulas demonstrativas que eu vou estar fazendo, né, os circuitos à prática para ensinar vocês. E eu conversei com o Júlio, a gente vê com bom grado a gente enviar esses kits para que vocês comecem também a treinar. Então nessas aulas de sexta, né, possivelmente, né, já na semana que vem, eu monte um circuitozinho em série com esse mesmo material que vai estar chegando para vocês na casa de vocês. E aí vocês, né, vão estar replicando essa prática e aí tiram uma foto, um vídeo, alguma coisa e aí depois vai postar aqui, né? A gente vai tentar, pelo menos nesse início, tentar fazer com que isso aconteça, tá? Mais informações aí sobre como isso vai funcionar e tudo mais, eu só vou ter ao longo da outra semana. Só que eu pediria já aos senhores que estão assistindo esse vídeo que vão no mural e escrevam, por favor, o endereço de vocês, o endereço da casa, né? Porque caso a gente consiga realmente fazer essa compra, essa aquisição, a gente vai pedir ao motoboy do Senai para poder realizar essas entregas, né? Então eu peço aí que vocês escrevam lá o endereço aí da casa de vocês, porque aí, né, terça ou quarta-feira, se tudo der certo, a gente manda o motoboy levar esse material aí na casa de vocês, tá? Mas enfim, como eu falei a vocês, tá muito perto disso acontecer. A gente está, né, eu e Júlio, a gente está muito confiante que isso aconteça, mas possa ser que tenha algum PO, algum problema, e o que vai ficar valendo é a tentativa, tá? Mas vamos pensar positivo. Bom, essa disciplina então, pessoal, já adiantando aqui, ó, a gente vai fazer uma avaliação aqui no dia 6 de novembro. Eu vou ser responsável pela AV2 de vocês. E a AV3, eu estou vendo que tem muita gente aqui que pega PI, né? Então, para essas pessoas que pegam PI, vocês estarão realizando o PI, né? O PI esse semestre ainda não temos o tema,
estamos aguardando aí a secretaria carregar as informações com todos os matriculados, né? Mas uma convicção é que os PIs desse semestre serão teóricos, para poder facilitar aí a vida da gente. Aquelas pessoas que não pegam mais PI, ou por já ter eliminado todos os PIs, ou porque optaram por não pegar neste semestre, ou por algum motivo também não pegaram, né, elas vão estar fazendo a V3 normalmente, que aí quem vai fazer a V1 e a V3 é Júlio, tá? Bom, vamos embora então. Nossa aula demonstrativa de hoje é apenas para entender alguns componentes do nosso circuito, tá? Eu vou ser bem breve aqui. Basicamente, dentro de um circuito elétrico, as principais grandezas são corrente, tensão e resistência, e essas grandezas elas interagem dentro, né, dos componentes eletroeletrônicos de um circuito. A corrente é basicamente o fluxo orientado de elétrons, né? Então, quanto maior o fluxo ou maior a intensidade desse fluxo, maior vai ser a corrente. Quando os elétrons dentro de um fio eles estão nesse formato aqui, ó, em um movimento desordenado, a gente diz que a corrente ela é zero. No momento que todos eles tomam um sentido único, né, e aí a gente tem um fluxo de forma, né, ininterrupta por algum tempo, a gente pode afirmar que a gente tem algum tipo de corrente elétrica circulando naquele circuito, tá? A corrente ela é medida, né, pelo amperímetro. A unidade de medida dela é o ampere ou ampere, né, se a gente estivesse lá na França chamaríamos de ampere. E como eu já falei a vocês, o mecanismo, né, o instrumento que faz essa leitura é o amperímetro, tá? A tensão elétrica, né, basicamente a DDP, ou seja, a diferença de potencial, é a capacidade de carga de realizar trabalho, ou, né, na verdade, é a força que impulsiona os elétrons, tá certo? Então, a força que impulsiona os elétrons é denominada de tensão elétrica, tá? A unidade de medida dele é o volt, e o aparelho que mede a tensão elétrica é o voltímetro. E aí essa imagem aqui, ó, a imagem que a gente vai encerrar aqui agora, para ir para o vídeo, ela mostra bem para a gente o nosso sistemazinho. A gente tem a tensão aqui, o amarelozinho, tentando empurrar os elétrons, né, que são o verde, né, a corrente, e a resistência, por sua vez, é uma dificuldade encontrada, né, pelos elétrons para poder passar no circuito. Todo e qualquer componente eletrônico possui resistência. A diferença é que alguns têm resistência muito baixa e outros têm resistência muito alta, tá? Isso vai ficar um pouco mais evidenciado lá no nosso videozinho. Então esses três caras eles estão sempre interligados, né? A tensão, a corrente e a resistência, e através dele é que a gente tem um circuitozinho elétrico em funcionamento. Os componentes eletrônicos eles utilizam dessas três grandezas para que a gente consiga ter o fenômeno da eletricidade, tá certo? Eu vou colocar um videozinho, galera, para vocês. Vocês vão assistir o vídeo. E aí, como atividade, né, vai ficar para vocês uma síntese do vídeo, né? Isso vai ser algo comum. Todo final de aula vocês farão uma síntesezinha do que ocorreu na aula, né? Ou uma atividade, um quiz, enfim. Mas na de hoje é uma síntese. Então vocês fazem um resumo, né? Dão uma olhada no vídeo e veem lá algum tipo de componente eletrônico que vocês queiram tratar. Ou vocês podem falar até mesmo, né, da tensão, corrente e resistência. Isso aí pode ficar a critério de vocês, tá? Vamos pro videozinho e daqui a pouco a gente retorna por aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse novo semestre, tá? Essa disciplina aqui que a gente vai ter é a disciplina de Autotrônica 1. Essa disciplina a gente vai iniciar com as aulas de Júlio, né? Então, Júlio vai comentar um pouquinho sobre circuitos elétricos, a gente vai falar aqui sobre as grandezas de um circuito elétrico, e eu vou estar fazendo uma demonstração aqui de aulas práticas com vocês. Tá? A ideia então é que esse semestre a gente consiga fazer dessa forma, Júlio com as aulas teóricas e eu com essas aulas, digamos que aulas práticas demonstrativas, né? Eu que vou estar metendo a mão aqui na massa, mas espero que você consiga já, se possível, fazer uma prática dessas aí na sua casa, beleza? A nossa aula de hoje, como primeira aula do semestre, é basicamente mostrar a vocês alguns componentes eletrônicos, né? Então, a elétrica, como a gente gosta de chamar, nada mais é do que uma energia em que a gente estuda o fenômeno dos elétrons em movimento, e
que esses elétrons eles precisam estar se movimentando de uma forma ordenada. Então, quando a gente tem um fluxo orientado de elétrons, ou seja, eles saindo de um ponto e indo em direção a outro ponto, a gente consegue então ter a geração do fenômeno da eletricidade, né? Da eletricidade dinâmica, que é essa, como eu falei a vocês, que estuda aí os fenômenos dos elétrons em movimento. Tá? Basicamente, dentro da eletricidade, a gente tem três grandezas que são muito importantes. A gente tem a tensão, a corrente e a resistência. Né? Tudo na vida, né? Tudo envolvendo, né, eletricidade, sempre vai ter essas três grandezas: tensão, corrente e resistência. A tensão, né, ela basicamente é a força que impulsiona os elétrons, ou seja, ela é uma diferença de potencial. Em um lado eu tenho uma quantidade muito grande de elétrons e no outro eu tenho uma quantidade muito pequena de elétrons. Né? Quando esses dois locais, né, esses dois lugares, essas duas partes, elas são conectadas, né, por força da natureza, existe uma transmissão de elétrons do lado que tem muito para o lado que tem pouco, de forma que qualquer objetivo da natureza é sempre apresentar o equilíbrio. Então, enquanto houver muitos elétrons de um lado e poucos elétrons de outro, vai existir uma força e que essa força será responsável por impulsionar elétrons do lado que tem mais para o lado que tem menos. Quanto maior essa força, né, nós dizemos que maior é a diferença de potencial, ou seja, maior também será a tensão elétrica. Tá legal? A corrente elétrica, por sua vez, ela diz respeito à quantidade de elétrons que passa de um lado para o outro. Observe, eu tenho uma tensão elétrica muito grande, então, desse lado, aqui, digamos que eu consiga dividir a bateria aqui no meio. Desse lado, que é o polo positivo, eu tenho uma quantidade muito grande de elétrons, e desse lado, que é o polo negativo, eu tenho uma quantidade muito pequena de elétrons. Né? Quando eu ligar um fio aqui, né, nessa bateria, o que é que vai terminar acontecendo? Elétrons do polo positivo migrarão para o polo negativo, né? Eles serão transmitidos para o polo negativo. Né? Só que essa transmissão, né, pense como se isso aqui fosse agora um recipiente com água. A quantidade de água que vai de um lado para o outro, ela é representada por uma vazão. Né? Ou seja, passa muita água, a vazão é muito grande, ou passa pouca água, se abre um pouquinho a torneira. A vazão ela é muito pequena. No caso da eletricidade, essa vazão de elétrons ela tem o nome de corrente. E a corrente, então, é o fluxo orientado de elétrons por uma unidade de tempo. Tá certo? Esse fluxo orientado de elétrons ele recebe a unidade de grandeza denominada de ampere. Então, enquanto na tensão a gente tem 1 volt, né, na corrente a gente tem 1 ampere. Quanto maior a corrente, maior a quantidade de amperes passando por esse circuito, consequentemente, mais elétrons estão passando aqui de uma forma ordenada em uma unidade de tempo. Tá certo? E por último, a última das grandezas, né, ela é a resistência. O que é a resistência? A resistência é uma força contrária à passagem dos elétrons. Então, a resistência sempre vai ocorrer em todos os componentes eletrônicos. É aquilo que dificulta a passagem da corrente elétrica. Só que observe, a resistência pode ser muito baixa. O que é que quer dizer isso? O elétron vai ter facilidade em passar, né, por aquele componente, ou a resistência pode ser muito alta. Quer dizer que o elétron vai ter uma dificuldade em passar na corrente. Vou dar um exemplo aqui ó, com essa mesa, tá? Com os dois componentes que a gente tem na mesa. A gente tem aqui de um lado um fio, né, que é um fio de cobre, aqui dentro, né, esses fios aqui entrelaçados, né, eles são feitos de cobre e por fora a gente tem uma capa de polímero com borracha, né, que vai recobrindo o fio. Basicamente essa capa de polímero com borracha, ela tem algumas funções, de tipo proteger o fio para o fio não ficar oxidado, né, evitar que se o fio esquentar muito, a pessoa que pegar não se queime e também evitar que se alguém tocar aqui, ele não receba um choque. Tá? Então a gente tem aqui um fio na minha mão e a gente tem aqui ó, essa mesa aqui toda de borracha. Imagine que eu pego aqui agora, né, os polos aqui da minha bateria, né, pego os dois polos, ó, vou pegar aqui ó, o polo positivo e o negativo, ó, estou conectando eles aqui ó, sobre a minha bancada. Só que observe, ó, eu estou conectando aqui na bancada que é de borracha e aqui, esse sistema que eu estou aqui imerso, né, ele não está dando curto-circuito. Por que isso acontece? Porque esse material aqui da nossa bancada, por ser uma borracha, a resistência dele é extremamente alta. Quando a resistência é muito alta, é muito difícil para o elétron conseguir passar por ele.
Nesta situação, a gente diz que esse material aqui, né, que é a borracha, é um material isolante. Mas observe que ele apenas é isolante porque nesse experimento que estamos fazendo, pela resistência da borracha ser muito alta, é muito difícil de o elétron conseguir passar. Tá? Se eu estivesse numa hidrelétrica ou se eu estivesse num centro de distribuição de energia, em que em vez de eu ter aqui tensões pequenas de bateria, eu tivesse altíssimas tensões, era capaz dessa borracha, mesmo recebendo a classificação de isolante, ela não proteger contra choques. Tá? Esse é um assunto para um outro dia, não vem ao caso agora. E esse fio aqui, por sua vez, esse fio aqui, ó, qual a função de um fio, de um condutor? É transmitir eletricidade. Se ele tem a função de transmitir eletricidade, ele não pode apresentar uma resistência alta, ele tem que ter uma resistência baixa, para que o elétron não veja dificuldade em atravessar ele e chegar até os nossos consumidores, tá certo? Então, vejam que tudo na nossa vida aqui, né, envolvendo eletricidade, possui resistência, né, e a resistência ela pode ser uma resistência alta, que dificulta a passagem do elétron, ou uma resistência baixa, que não dificulta a passagem do elétron. Dependendo daquilo que você tem interesse em aplicar, você vai precisar de consumidores, né, com resistências maiores ou consumidores com resistências menores. Beleza até aí? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e aí a gente vai voltar ali agora para os nossos componentes eletrônicos, tá certo? Aí. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse novo semestre, tá? Essa disciplina aqui que a gente vai... Pessoal, como a gente vai voltar aqui agora, né? Todos os componentes que estão aqui na minha mesa, eles fazem parte de componentes elétricos, tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó, um interruptor, né? Então a gente aqui tem dois interruptores. Esse interruptor aqui é um interruptor de 3 vias. Tá? Esse aqui é o interruptor, seria também em 3 vias, tá? Mas a gente configurou para deixar ele apenas com 2 vias, só essa e a do meio. A função de um interruptor ela é bastante simples. Ela permitir que algo consiga funcionar em algum determinado local. Exemplo, quando você está aí na sua casa, que você aperta o interruptor da luz do seu quarto, da sua sala, o que é que termina acontecendo? Existe um fio que ele está do lado do interruptor e ele vai lá para a caixa de energia, na sua residência. No caso aqui da gente, esse fio ele vai vir aqui para a nossa bateria, para um dos polos da bateria. O outro fio do interruptor, ele vai para a lâmpada, tá? Então ele vai aqui para uma lâmpada, e da lâmpada a gente retorna aqui para a nossa bateria, tá certo? No caso da casa, funciona muito parecido com isso. No caso da lâmpada, em vez de vir para a bateria, né, pegaria aqui o neutro da nossa residência. E o que é que termina acontecendo? Termina acontecendo que, na hora que eu ligo o interruptor, basicamente o que o interruptor faz? Ele permite que o lado de cá que está enviando energia, né, a energia passe, os elétrons eles passem, eles cheguem até a lâmpada, eles consigam então fazer a iluminação. E depois daqui, eles retornam para a nossa fonte. Eu trouxe um exemplo aqui de uma lâmpada como consumidor, mas entenda que um consumidor pode ser qualquer componente eletrônico que funcione com energia elétrica. Dentro do carro, a gente tem diversos. A gente pode ter vários sensores, né, que precisam de energia para poder funcionar. Então, sensor de velocidade da roda, que é o VSS, o CKP, né, o CMP, que são sensores de comando de válvulas e do comando do cabeçote, a bomba de combustível, as lâmpadas do carro, o desembaçador, motor de... O pessoal, aí no caso não é comando de válvulas e do cabeçote não, tá? Seria virabrequim e comando de válvulas, né? Que é a mesma coisa de comando do cabeçote. Então todos esses componentes, eles são consumidores elétricos, tá certo? Eles são iguais, né, às nossas lâmpadas, eles precisam de energia para poder funcionar. Os interruptores são aqueles que permitem o envio da energia, tá certo? Então interruptores a gente pode ter de vários modelos. Eu vou colocar aqui daqui a pouco, né, no final desse nosso vídeo, alguns modelos de interruptores. E a gente tem também aqui, ó, alguns outros componentes que são componentes um pouco mais específicos, né? A gente tem aqui na minha mão um porta-fusível e um fusível, tá? Esse porta-fusível e esse fusível são componentes de proteção do nosso circuito. Isso aqui a gente vai comentar numa outra aula. Né? E a gente também tem aqui um relé.
Esse relé aqui é um relé do tipo universal, porque percebam que ele só tem 4 pinos, né? Então o relé é um componente eletrônico que ele permite, né, basicamente, através de uma pequena corrente que aciona o relé, o relé conseguir transmitir uma alta corrente para um consumidor. Então lá na frente a gente vai explicar também a vocês o porquê esse cara é tão utilizado, né, e quais são os principais circuitos que ele faz parte. Tá? Aqui na minha mão a gente tem um multímetro ou um multiteste. O multímetro ou multiteste é um aparelho que ele concentra diversos instrumentos elétricos. Então dentro do multímetro a gente tem um voltímetro que mede a tensão, um ohmímetro que mede a resistência, né? Eu tenho aqui um frequencímetro que mede a frequência, um capacímetro que mede a capacitância aqui de um capacitor, e eu tenho um amperímetro que vai fazer a medição da nossa corrente, tá? Então, o multímetro ele é um aparelho em que ele consegue concentrar os mais variados instrumentos elétricos em um só. Por isso que os pais de vocês provavelmente chamam esse aparelho aqui de multiteste. Ele tem esse nome também, como conhecido, né? Multímetro ou multiteste. Tá? Aqui do lado, pessoal, eu trouxe aqui de exemplo as fontes que a gente vai estar utilizando nas nossas aulas demonstrativas ao longo desse semestre. Né? Não é previsto que a gente faça essas aulas de montagem de circuito durante todo o semestre. A ideia é que a gente, nesse início, conheça o circuito, monte de circuito em série, monte de circuito em paralelo, faça a montagem de circuito misto, faça a montagem envolvendo fusíveis e relés, os mais variados relés, e depois disso a gente vai para o carro, para que a gente possa estudar um circuito elétrico montado no próprio automóvel. Eu vou pegar o circuito elétrico de um farol, de uma buzina, de um limpador de para-brisa, de uma bomba, a gente entender o circuito elétrico, saber o que pode dar problema e aí como a gente chegar a resolver um determinado inconveniente. Tá? E a segunda parte da nossa disciplina, a gente vai continuar no carro, mas a gente vai falar sobre alternador, motor de partida e bateria. São testes que a gente vai fazer ao longo desse semestre, certo? Como eu estava dizendo a vocês, aqui nós temos as nossas duas fontes de energia. As duas fontes elas são de corrente contínua. Né? Como eu disse no primeiro vídeo, existe corrente contínua e a corrente alternada. A corrente alternada é aquela que vem da tomada da hidrelétrica. É mais barato para a Coelba mandar nos postos corrente alternada do que mandar corrente contínua. Vou dar uma indicação, já que a gente está em época de pandemia. Existe um filmezinho muito legal, The Current Way, o caminho da corrente, alguma coisa assim nessa tradução, lá no Amazon Prime. Quem puder assistir, assista. Fala do início da eletrificação dos Estados Unidos, quando a gente tinha batalha, disputa entre corrente alternada e contínua. Com um ator que faz até Doutor Estranho. Muito legal esse filme, vocês vão entender mais ou menos aí essa diferença. Mas, no caso, para componentes que armazenam energia, e que trabalham no automóvel, a gente não trabalha com corrente alternada, pouquíssimos componentes do carro trabalham com corrente alternada, a gente trabalha com corrente contínua. A gente tem uma bateria, que ela tem uma informação da tensão que ela possui e da capacidade de ampere-hora, e a gente tem aqui uma fonte regulável, que a gente consegue regular tanto a corrente enviada quanto a tensão enviada, tá certo? A aula de hoje vai ser isso aí, galera. Vou deixar aqui do lado, assim que acabar esse vídeo aqui, a atividade de vocês, que vai ser uma síntese, tá? E vou sugerir que, se for possível, vocês comprem alguns componentes eletrônicos. Eu vou ver o que tem. Bom, galera, a aula foi isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai tentar seguir essa linha. O nome do filme, caso alguém esteja com um tempinho aí no final de semana, é esse daqui, tá? Eu falei no áudio aí, no vídeo, desculpe, The Current Way, mas é The Current War, tá? É muito legal. Quem já tiver assistido já vai ter uma noção aí do que é que espera a gente aí em relação a essa questão de corrente contínua, tá? Bom, como eu falei a vocês, como antecipei, façam uma síntese. A aula de hoje é isso daqui. Espero que na semana que vem eu já consiga aí enviar para casa de vocês os componentes eletrônicos, tá certo? E
não esqueçam de deixar lá no mural o endereço de vocês, né? Se vocês não quiserem deixar o endereço no mural e tal, ficar com algum tipo de ressalva, vocês me mandam um e-mail com o endereço certinho, um ponto de referência, que aí a gente vai ajustar tudo aqui no Senai e com certeza a gente vai conseguir fazer pelo menos aí, né, umas 4 ou 5 sextas-feiras a gente vai conseguir fazer as aulas práticas, tá certo? É isso aí, galera, um abraço, bom final de semana para vocês, tchau, tchau.